iniciando uma semana de colheita, desafios emocionais e a mudança do Sol para o signo de Libra, marcando os potenciais que a gente tem para trabalhar. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos entender o que os astros reservam para a gente essa semana. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Antes da gente mergulhar nos potenciais dessa semana, eu vou deixar aqui a chamada para dois vídeos que vão ser importantes. O primeiro é a quadratura entre Júpiter e Vênus, né, que continua o desenvolvimento do ciclo, e o segundo é da conjunção, quando Sol e Netuno fizeram conjunção, iniciando o ciclo, que vai ser de grande importância para a gente trabalhar essa semana. E aí a gente vai ter uma semana de muitos desafios pro emocional. Na verdade, toda semana é, né? Porque a Lua faz aspectos e tudo mais. E eu sempre falo aqui no canal que o emocional é muito importante. Na verdade, ele é indispensável. É a Lua, é o emocional que põe tudo em movimento, que gera o fluxo da vida. Quando paralisado, né, quando a gente não sente ou quando a gente não lida bem com o emocional, com esse campo, essa faculdade humana importantíssima, a gente tende a paralisar o fluxo da vida. Normalmente a gente encontra pessoas falando, eu não quero mais sentir porque dói, porque eu não dou conta e não sei o quê, e acaba a vida respondendo a esse desejo de não sentir e paralisa todo o fluxo. Só que dali em diante nada mais tem graça, nada mais tem cor. Porque a Lua é o que coloca tudo em movimento. Ela representa, melhor dizendo, o emocional, que por sua vez põe tudo em movimento. A palavra emoção quer dizer emover, colocar em movimento, movimentação, fluxo. Então é muito importante. Quanto mais a gente entender que o emocional não é uma besteira, que não é algo que é uma frescura, essas coisas que a gente aprende erroneamente ou que a gente precisa desesperadamente reprimir aquilo que sente. Não pode sentir errado. Quanto mais a gente entender que isso não é bom, que isso prejudica e começar a dar vazão, não é que eu fico falando aqui que todo mundo tem que chorar até o mundo acabar em lágrimas, não é isso, mas que a gente precisa dar vazão àquilo que a gente sente. E a gente só consegue lidar bem com o emocional a partir do momento que aceita, que acolhe, porque é a posição ali da Lua, né? Lembrando que quando eu faço essas análises é do ponto de vista astrológico. Todo ponto de vista astrológico, quanto mais a gente acolher, nutrir e proteger esse nosso emocional, que é a posição onde a Lua rege o signo de Câncer, que traz essa energia, traz essa sabedoria para a gente, melhor a gente tende a lidar com os desafios que muitas vezes ali a gente é levado a cargas emocionais sem saber direito por quê. A força que a gente faz para reprimir é tão grande que acabam gerando outros problemas. Tudo aquilo fica represado. E como eu sempre falo, água, né? É a subjetividade, o emocional é mais subjetivo, tem mais ressonância com o elemento água, e um dia essas represas que a gente constrói ilusoriamente se rompem e a explosão, né, a carga, tudo aquilo que estava retido tem que sair de uma forma ou de outra. Seja numa explosão ou às vezes até manifestando, infelizmente, numa condição de saúde. Então a gente precisa enxergar definitivamente o emocional de uma outra forma, porque a partir do momento que a gente começa a entender que há um fluxo constante que precisa de vazão, que precisa da gente expor, às vezes, o que sente, da gente limpar essas águas, começa a vir outras coisas, começa a ter uma força maior até mesmo para a gente lidar. Não controlar, não reprimir, mas lidar e fazer fluir com maior facilidade. Então vamos dar uma olhada nos potenciais aí que os astros reservam pra gente essa semana para se preparar melhor. Bom, vamos para mais uma agenda estelar da semana, né? Começando aqui pela segunda-feira, no dia 18, que a gente vê uma energia fluente, né? A Lua vai estar em Escorpião, que traz uma intensidade, um potencial de cura, da gente limpar aquilo que são as mágoas, né? Aquilo que ficou para trás
e seguir adiante de forma mais leve. No início do dia a gente tem um trígono com Saturno, é uma energia fluente, então não causa aquele incômodo, né, muitas vezes, que a gente tem com Saturno. Pode ser até uma facilidade aí para a gente expressar com um pouco menos de pressão aquilo que a gente está sentindo. Só que ainda assim vale lembrar que vai ter uma exigência ou outra, né, porque afinal é o Saturno. Então ele requer que a gente mostre um pouco de maturidade, um pouco de responsabilidade em relação àquilo que a gente está sentindo. E se manifestar como a ilusão de que não pode, não deveria, não teria, né? Emoção é fraqueza, aquilo que eu sempre falo aqui no canal, é não dar muita bola, porque não é uma tensão, né? Então a gente consegue passar com um pouco mais de facilidade por esse aspecto ali fluente. Vai acontecer. Claro que vai acontecer, mas a gente talvez não sinta tanto essa pressão. O ideal ali é usar para organizar, né? Afinal, o primeiro dia da semana a gente pode dar uma organizada nos compromissos, nos agendamentos, para favorecer aí, né, o cumprimento, né, aquela coisa do Saturno de realização. Mais tarde também um sexto com Mercúrio, que pode facilitar exatamente expressar aquilo que a gente está sentindo, comunicar. Até porque a gente precisa considerar que a Lua vai estar em Escorpião, como eu falei no início, então o potencial de cura, o potencial de limpar, de transformar, a partir das crises, né? Ainda assim ainda assim a gente vai sentir uma intensidade, uma maior passionalidade, até uma eletricidade nos temas emocionais. Isso pode favorecer ali a ter ideias, a solucionar questões ou a dar vazão de uma maneira mais a partir da escrita, a partir da comunicação, da forma que a gente sentir mais confortável. Já na terça-feira, dia 19, a gente vê um aspecto forte aqui do Sol com o Netuno, né, formando uma oposição. Então a gente vai ter a colheita, o auge do ciclo entre Sol e Netuno, algo que foi iniciado há bastante tempo e que agora vai dar frutos. O vídeo falando a respeito vai sair na terça-feira, então a gente, no mesmo dia, né, no dia 19, a gente vai ter ali a mandala e os comentários, né, falando a respeito dessa energia, o que a gente precisa prestar atenção. Né? Lembrando que quando eu falo colheita, não necessariamente é o fim do ciclo, mas o ponto mais alto em que os resultados aparecem dentro daquilo que foi desenvolvido ao longo do tempo. Mas ainda assim dá tempo de fazer muita coisa. Então presta atenção ali, fica de olho aí no canal para quando sair o vídeo entender melhor, porque isso vai mexer muito com aquela questão de miragens, ilusões. Então é um dia que a gente pode se perder com maior facilidade. Então a Lua pode ser ali, a Lua faz aspectos com a Vênus e com o próprio Júpiter e com o Urano. Então as tensões ali emocionais precisam de vazão. Mais uma vez, né? A gente tem um dia que o Sol está encontrando com Netuno, ou seja, a confusão já está armada, por assim dizer. E ainda com todas essas tensões do campo emocional, pode dificultar a gente navegar aí nessa terça-feira. Então o desafio principal pode ser, se não for dado vazão, né, se essa carga emocional estiver grande demais, estiver forte demais, mas essa tendência de se perder ali dentro daquilo que é a essência, dentro daquilo que são os temas solares, pode ser que seja um dia de maiores desafios, então requer que a gente esteja o mais bem emocionalmente e também não se perder nas miragens, nas ilusões de Netuno. Já na quarta-feira, no dia 20, a gente tem a Lua ingressando em Sagitário, né? Antes vai fazer um sexto com o Sol, então o Sol ainda vai estar em aspecto com Netuno, então as confusões, as miragens que eu falei no dia anterior, a gente precisa estar com isso muito bem mapeado, pelo menos, ter essa clareza do Sol e não se perder nas miragens do Netuno, para que hoje a confusão emocional não gere uma carga, apesar de ser, mesmo sendo um sexto, é uma energia forte, porque também vai passar por Plutão. Então tem a necessidade de limpeza, de purga, de transformação daquilo que está sentindo. Aí depois disso a Lua ingressa em Sagitário, então a gente pode ter uma visão um pouco mais ampla do emocional, desses temas que a Lua representa.
de ter de ter um entusiasmo maior, da gente enxergar a coisa com outros olhos e também trazer um pouco da fé, né, da crença, daquilo que a gente sente que faz bem, continuar movimentando nesse sentido. Mas é preciso enxergar além dos horizontes comuns. Então, às vezes, quando o emocional não está, né, com aquela manutenção aí em dia, vamos falar assim, essa carga faz com que a gente fique muito fechado, muito limitado dentro daquilo que a gente está sentindo, que é absolutamente normal. Mas a gente não lembra que o emocional, por mais que seja importante, como eu falo tanto aqui no canal, ele ainda também é uma ilusão. Ele também engana a gente. Então a gente precisa olhar para além, enxergar ao longe, trazer essa flecha do Sagitário e atirar ela ao longe. Por quê? Porque também tem uma tensão com Saturno. Então a gente tem que aproveitar a parte da manhã e fazer toda essa limpeza, sair das confusões e enxergar além daquilo que o emocional pede. A Lua tende a restringir muita gente, ficar naquela coisa que é a fase mais da infância, que a gente precisa mais da mãe, do apoio emocional, que não faz nada se não tiver uma motivação emocional, que não consegue nem ficar de pé. Então, a gente precisa ir além disso na parte da manhã, porque à tarde a tensão com Saturno vai tender a limitar mesmo, a restringir, a trazer rigores, a manifestar essa sensação de que a coisa não flui. E como é a Lua que põe tudo em movimento, a gente vai sentir que nada está fluindo nessa tarde de quarta-feira. Aliás, a gente pode sentir, melhor colocar assim, né? Porque se a gente entendeu já que o Saturno está interessado em dar vazão de uma forma mais estruturada, a gente vai usar essa energia favoravelmente, vai aprender com aquilo que a vida está tentando mostrar e seguir ali numa boa, né, com uma leveza e tirar de letra, principalmente se trouxer o entusiasmo que Sagitário pode trazer para essa Lua, né, essa motivação. Só que tem que ter um pouco desse espírito aventureiro aí para fazer funcionar. E dar vazão àquilo que sente da melhor forma possível. Buscando dar o seu melhor, a gente quebra um pouco dessa restrição de Saturno. Na quinta-feira, no dia 21, a gente vai ter a liberação do vídeo falando sobre o quarto crescente da Lua, né? A fase que já vai, no dia 22, vai chegar no quarto crescente, vocês vão ver no próximo dia. Mas aqui também há um aspecto fluente entre Sol e Plutão. Então vamos analisar. O Sol que teve o auge ali com Netuno, das miragens, das fantasias, das ilusões, agora tem um aspecto fluente que pode ser necessário a gente fazer essas limpezas sem a tensão toda que as quadraturas e oposições podem trazer. Então é uma oportunidade que a gente tem aí nessa quinta, de limpar um pouco mais sobre aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos, ou de tirar um pouco dessa névoa do Netuno, que foi lá do início da semana. Então a gente pode usar isso favoravelmente, mas para isso é preciso se esforçar. Isso não vai vir de graça porque não é uma tensão, é um trígono, é um aspecto fluente. É aquele aspecto que normalmente as pessoas nem prestam atenção no dia ali da astrologia, porque está acontecendo algo que pode ser ali, né, que não cause um incômodo, que não tire da zona de conforto, que não cause a movimentação necessária. Mas é uma oportunidade que a gente tem de fazer essa limpeza, limpar a nossa essência, tirar essas camadas que o social às vezes tenta colocar e chegar o mais próximo possível de quem a gente realmente é. No caminho da Lua, uma tensão com Mercúrio, né? Então, mais uma vez, ela vai ser desafiada a expor aquilo que está sentindo. Essa exposição, né, às vezes que pode ser positivo para encontrar ideias, soluções, trazer as mensagens ali que o Mercúrio tem para a gente, isso pode causar uma oscilação, uma mudança de humor que mais tarde reflete numa impulsividade de tomar qualquer tipo de atitude, né? Ou de agir baseado no emocional, ou de agir baseado naquilo que a gente está sentindo e achar que é o certo a se fazer. Assim como também é uma energia forte, a gente pode se afirmar na busca daquilo que a gente tanto quer, da realização dos nossos desejos, da realização das nossas vontades. Mais tarde tem um trígono com a Vênus, então
É uma energia que pode não causar incômodo na relação, mas pode favorecer também um acolhimento, né? Vamos enxergar além, como eu falei no vídeo da quadratura de Júpiter com a Vênus, que está aqui no canal, que a Lua passando em Sagitário, a gente poderia tentar beneficiar positivamente, ativamente, então não vai acontecer, né? Não vai cair nada no colo de ninguém, mas a gente pode beneficiar o campo do relacionamento com essa energia, desde que saiba utilizar. Sexta-feira a gente tem a quadratura entre Sol e Lua, marcando ali o quarto crescente. Então, o momento que, né, a fase da Lua está mudando, então essa tensão com o Sol. O vídeo foi liberado na quinta-feira, para quem quiser saber um pouco mais, mas também foi feita a leitura da mandala no vídeo da lunação em Virgem, né? Então, para quem quiser saber mais, pode assistir um dos dois, entender como vai ser essa quadratura. O importante aqui é firmar o curso com aquilo que foi plantado durante a lua nova para seguir a partir de agora. A gente vê que o emocional tem uma tensão com Netuno, a lua tem uma tensão com Netuno, então a gente já chega no quarto crescente ali cheio de miragens, cheio de ilusões, cheio de fantasias que podem não dar em lugar nenhum e que podem, dependendo ali, até prejudicar o desenvolvimento daquilo que foi plantado. Então requer que a gente tenha um pouco mais de pé no chão e olha que legal, em seguida a Lua ingressa em Capricórnio, então meio que dá aquela freada, né? Aí a coisa até muda de figura porque passa a ter uma dificuldade maior até de demonstrar o emocional, pode ficar rígido demais. A gente vê que ainda vai ter um sexto com Saturno, que rege Capricórnio, então fica terra demais nesse momento, né? Fica pragmático demais com aquilo que sente. Então a gente vê que começamos o dia com uma ilusão, essa ilusão vai definir como que o ciclo vai desenvolver e mais tarde a gente pisa no freio e talvez olhe com um olhar um pouco menos acreditando, né? Um olhar menos crível daquilo que a gente estava fazendo e busque mais o pragmático, o real, né? A concretização, a realização. Tem também a dificuldade que o Capricórnio traz para lidar com a Lua, muitas vezes se fecha demais o emocional enquanto a Lua está passando em Capricórnio, principalmente com o sexto e com o Saturno. Então essas são as energias ali que a gente tem para sexta-feira. Já no sábado, dia 23, a gente tem a mudança do Sol para o signo de Libra, né? A passagem, está concluída a passagem do Sol em Virgem, então os temas de Virgem ficam para trás. É o início da primavera, então a gente está olhando aqui, ó, às 3h49 vai ser o momento em que vai mudar a estação, né? Oficialmente inicia uma nova estação, inicia uma nova temporada e é um ponto em que o Sol começa a irradiar as questões mais sociais, as questões que focam mais nos relacionamentos formais, nas parcerias, naquilo que o Libra tem de senso de estética, de beleza, de racional, de intelectual, de se voltar mais para o outro. E aí é uma posição que a gente vai falar no vídeo de sábado, que é um tanto desafiadora para o Sol, por justamente ter que considerar o outro para irradiar o seu brilho. Então, às vezes, aquilo que o Sol queria demonstrar, muitas vezes, fica mais restrito enquanto está passando em Libra. E isso vai ser um desafio aí que a gente vai precisar lidar pelos próximos 30 dias. Não é que as pessoas que têm Sol em Libra não consideram a si mesmas, mas a força maior é para demonstrar em relação ao outro, para prestar atenção naquilo, na satisfação ou em balancear, de acordo com a visão do outro, as relações. Então esses vão ser os desafios, mas eu vou aprofundar um pouco mais no vídeo de sábado a esse respeito. Já no domingo, né, que a gente tem ali o Sol, algumas mudanças, o Sol que já vai estar em Libra, a Lua também está deixando o Capricórnio, tem um aspecto fluente com Urano, que pede que a gente, às vezes, rompa, né, tenha mais liberdade para demonstrar aquilo que sente. Isso muitas vezes vem com uma certa dificuldade, mas hoje isso não é um incômodo.
Então, às vezes, a gente vai até sentir que poderia estar dando vazão, poderia estar liberando aquilo que sente de uma outra forma. Só que isso não vai perturbar o equilíbrio ali do dia. Então, a gente segue. Mesmo que ela tenha aqui a tensão com os nodos, eu não vou considerar, porque os nodos nesse momento não estão ali trazendo para o campo da Lua algum desafio que poderia estar simbolizado por algum outro planeta. Então ela faz um sexto com Netuno. De novo, a gente tem que falar das ilusões, miragens e fantasias, né? Então, no caminho da Lua ali a gente tem Urano, Netuno e Plutão. Então, se começou com um potencial de libertação que era uma energia cômoda, agora fica mais forte ali o sexto com Netuno, as miragens, as ilusões, traz uma maior sensibilidade, né? A intuição às vezes fica mais aguçada para quem já trabalha com isso, para quem já pode sentir, né? Usar essa outra faculdade humana da percepção, que é a intuição, então isso fica mais aguçado. E também com Plutão, o que, né, torna ainda mais intenso isso, essa necessidade de transformação, de limpeza, de transmutar aquilo que não tá, aquilo que há de negativo no campo emocional. Então tudo vai depender da carga. É um domingo, então aquele dia que a gente, né, costuma estar um pouco mais alheio às coisas da vida, por ser um dia considerado por muitos como um dia de descanso, apesar de ser o primeiro dia da semana, mas a gente tem ali essas oportunidades todas de entrar, de começar a semana de uma maneira mais leve, com menos expectativas ilusórias, ou ainda potencializando a sensibilidade, a empatia, a compaixão e a intuição. Então é isso tudo que a gente tem para essa semana, né? Vamos aproveitar os potenciais de acordo com o que foi desenhado. Os vídeos vão ser, né? Já falei aqui a programação dos vídeos, então ajuda bastante aí. Então uma ampliação disso que eu falei bem rapidinho aqui, porque não tem muito tempo, mas são esses os potenciais que a gente vai ter para trabalhar. Espero aí que seja uma semana iluminada para todo mundo e cheia de realizações e potenciais. A outra coisa que eu queria chamar a atenção para essa semana é que a gente vai ter lá, como eu mostrei, né, durante a agenda, que a gente vai ter o auge entre Sol e Netuno. Então a gente precisa trabalhar essa semana com as miragens, as ilusões, o potencial enganador que o Netuno traz. Mas principalmente da gente entender essa energia do Netuno com outros olhos. A gente precisa desenvolver uma maturidade maior para lidar com isso. Enquanto a gente não entender o que o Netuno representa, as dádivas que ele pode trazer, a gente vai ficar no negativo dele, que é a ilusão, que é a miragem, que é essa coisa que deslumbra, que leva a gente para lugar nenhum. Então, quanto mais a gente entender, e eu vou lembrar mais uma vez de 2026, né, que a gente está caminhando para um ciclo, né, maior aí entre Saturno e Netuno, então envolve que a gente desenvolva, então requer que a gente desenvolva a consciência em relação a Netuno. Porque o Saturno, né, é aquela coisa, ele vai colocar a gente ali de castigo, ele vai impor os rigores, os limites, e a gente acaba tendo que lidar com ele. Mas o Netuno, que às vezes deslumbra a gente e traz um entorpecimento, uma névoa, uma confusão que torna até difícil da gente falar. Às vezes, só de falar da energia de Netuno a gente já se perde. Quanto mais a gente entender o seu outro lado, da transcendência, da gente se conectar com a fonte divina, de onde jorra toda a fonte de vida, né? Do sagrado interior, conectar com tudo aquilo que o universo representa. Mas para isso a gente precisa passar por essa ilusão, porque senão a gente fica só nessa coisa que é prazerosa, né, de sensorial, entorpecedora, que às vezes, né, é inebriante, que faz a gente se perder e não aproveita os outros potenciais. A sensibilidade, a intuição, tudo isso são dádivas de Netuno, mas para que a gente chegue até lá, a gente precisa passar pelas miragens que ele lança pelo caminho. A gente não embarcar nas ilusões. Então, às vezes, né, a gente está numa festa, é como se a gente estivesse numa festa ali que tem muita bebida, tem muito entorpecente, então logo a gente se perde
E com isso a gente nem vê a festa direito, nem vê as pessoas, não se comunica com as pessoas, a gente se aliena. Essa acho que é a ideia maior que tenta passar. A gente se aliena em algo, acreditando naquele ilusório, naquele ideal que na verdade não representa nada, que na verdade não estava levando para lugar nenhum. E a gente embarcou mais uma vez numa miragem e deixou de desenvolver os potenciais. Agora, é muito normal que isso aconteça, isso é muito humano, que às vezes a gente sente o peso tão grande dessas rotinas nossas, dessas necessidades de sobrevivência, de sustento, de trabalho, disso, daquilo, tá sempre tendo que fazer alguma coisa, que na primeira oportunidade a gente vai buscar uma fuga, porque a dose de realidade se torna muito intensa e cada um sabe até que ponto pode ir. Mas a gente precisa... poderíamos ficar aqui só viajando, eu poderia falar maravilhas, deslumbrar todo mundo aí a respeito do reino de Netuno, só que quando chegar 2026 a gente não vai ter desenvolvido nada, não vai ter pelo menos atentado para esses outros potenciais que o planeta tanto tenta mostrar para que a gente alcance a tão falada transcendência que é ir além da materialidade e se conectar com algo muito maior e se fundir, se diluir nesse algo muito maior, nesse algo quase infindável que o próprio planeta Netuno tenta mostrar pra gente. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se quer saber mais dos trânsitos aí para você, pode me chamar no WhatsApp. Eu tenho um programa de trânsitos, tem mais 2 vagas aí, trânsitos mensais, né, que eu vou passando ali para os meus clientes mensalmente como vai ser cada trânsito. Então não só fica aqui no geral do vídeo, mas que tem uma abordagem mais profunda, né? Uma abordagem pessoal de acordo com o mapa. Quais são os trânsitos ali do próximo mês. Mas eu tenho só mais 2 vagas aí, então quem tiver interesse pode me chamar no WhatsApp e eu explico mais detalhadamente. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.